Essa é a aula 4 do curso de ufologia, tema abduções e casos famosos. Vamos falar de abdução e os casos famosos envolvendo a abdução extraterrestre. Lembrando que esse é o nível 1 do módulo 1, aula 4 do curso de ufologia, do primeiro curso de ufologia online. Nesse formato, eu te garanto, é o primeiro do Brasil e do mundo. Quero agradecer a você que está chegando então para mais uma aula. Fico muito feliz pela presença e bons estudos. Lembrando, tá, só uma coisa, que essa aula vai ser dividida em duas partes para não ficar muito extenso, para facilitar a compreensão, para assimilar melhor, dividirei em duas partes, tá ok? Então, estou te mandando a primeira parte agora e a segunda te mandarei na sequência após vocês estudarem essa aula, tá ok? Então vamos começar o assunto de hoje. Lembrando, eu sou o ufólogo Renato Mota, do canal Ufologia e Mistérios, criador e idealizador do curso de ufologia, juntamente com a Vanessa, que me auxilia na produção desse trabalho, a Lourdes Vanessa, do canal Mundo de Regeneração e do blog Insight Você por Dentro. Muito agradecido mesmo pelo apoio e pela colaboração. Então o tema é abduções alienígenas, o sequestro de humanos por seres extraterrestres. Aí as siglas quer dizer CBPDV, é Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, e a UG é Associação Ufológica de Guaratinguetá, tá ok? Só título de informação para vocês aí. O sequestro de humanos por extraterrestres, isso tem acontecido muito ao longo da história, não só na idade da fase moderna da ufologia, não. Vou mostrar para vocês que isso vem muito antes disso tudo. Mas vamos começar um pouco antes disso. Vamos começar a falar, conforme no slide 3 aí, sobre o Projeto 7. O que seria o Projeto 7? A sigla quer dizer, né? Resumidamente, em português, é Busca por Inteligência Extraterrestre. O projeto busca, né, por vida inteligente através de sinais de rádio, ondas eletromagnéticas, vindas do cosmos, por ser o sinal mais rápido de comunicação de uma civilização igual ou superior à nossa, a terrestre. Vocês podem ver aí na foto o conjunto de antenas, né, que compõe o Projeto 7, conforme vocês vão ver também aí no slide 4, que aí explica, né, mais dados do Projeto 7, que teria o 7@home. O que seria? É um base de pesquisas do projeto que utiliza dados coletados por ele, ou seja, divide em pequenos trechos que possam ser analisados por computadores de pessoas comuns, ou seja, você pode ajudar no Projeto 7. O Projeto 7 conta com a participação de voluntários, de internautas que emprestam, vamos dizer assim, entre aspas, o tempo de processamento de seus computadores para análise de sinais de rádio. Ou seja, enquanto a pessoa não está usando o seu computador, o Projeto 7 usa a memória do computador dele, o processador do computador dele, para que ajude a analisar esses dados, que são muitos dados coletados, né? Muitos mesmo. Então, esses computadores, essas pessoas que fazem essa inscrição, né? Você precisa cadastrar no 7, né? Que daí o seu computador fica disponibilizando o tempo livre dele, do processador, para fazer essas análises. E os resultados são retransmitidos, né, ao controle do projeto. Conforme o slide 5, seria aí uma ilustração de como seria, né, na verdade é uma tela do computador que mostra como é esse processamento, né, do Projeto 7. Aí é uma imagem da execução do 7@home, para vocês verem como que funciona essa análise de dados em frequência de rádio. No slide 6, temos aí uma foto do radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico. O projeto conta com a participação, para vocês verem, o Projeto 7, tem a participação de mais de 600 mil usuários de 229 países. Esses dados aí de julho de 2007, imagine quantas pessoas, quanto já não aumentou esses números, né, de pessoas que ajudam, né, no Projeto 7. O Brasil, na época, estava em 30ª posição da lista de países que mais colaboraram para o projeto, enviando mais de 6,5 milhões de resultados para eles de análise em seus computadores. Olha quanto material, né? E em 2000 No slide 7, vou falar para vocês um caso que marcou muito o Projeto 7, que é o famoso sinal UOL. No dia 19 de agosto de 77, o Dr. Riemann estava checando, né,
todos os dados que tinham acontecido nos dias anteriores, né? Levantamento dos dados, né? Só que o volume dos dados era muito grande, de modo que não dava para fazer tudo de uma vez, né? Ele olhando para uma daquelas folhas, né, e notou o seguinte código: 6EQUJ5, no canal 2 do telescópio. Isso significa que um forte sinal de rádio com uma banda em frequência bem estreita, vinda de uma região bem pequena do céu, havia sido detectado. Olha que impressionante. E ele se impressionou tanto com isso que ele circulou o código UAU, né, no original, em vermelho, né? Então, isso que ficou conhecido como o sinal UAU do Projeto 7. Ele continuou a análise dos dados, né, nos dias seguintes, procurando para ver se tinha uma repetição desse sinal, né? Já que a mesma região do céu era observada todo dia, né? Mesmo não tendo encontrado nada, assim, nenhuma repetição do sinal, Riemann comunicou a descoberta aos seus colegas, né, Bob Dixon e John Krause, que passaram a chamá-lo de sinal UAU, ou UAU, né, em inglês, né? Depois de listar todas as possibilidades que eles só conseguem imaginar que o sinal pode ter sido emitido por uma civilização inteligente. Mas por que não pode admitir isso? Nas palavras deles, porque eu sou um cientista, e como tal eu sei que essa hipótese só seria aceita se eu e outros colegas também detectássemos esse sinal mais vezes. Ou seja, como o sinal não se repetiu, ele não poderia afirmar, né, assim, na prática, que é um sinal de origem extraterrestre. Mas tudo indica que realmente era, assim, um sinal de origem extraterrestre, só que como não houve repetição do sinal, e por se tratar de um cientista, vocês sabem, né, que toda a credibilidade dele estaria posta em risco se ele admitisse isso. Infelizmente, vemos como é que acontece, né, principalmente hoje em dia. Quem estuda física quântica, vemos como é complicado quando a pessoa admite como funciona a física quântica, os dados da física quântica, os estudos, né? Os cientistas tomam muito cuidado com isso, porque eles podem pôr todo o seu emprego, o seu trabalho em risco. Infelizmente, é assim que acontece ainda. No slide 8 seria a constelação do Sagitário, de onde o famoso sinal UOL foi detectado em 19 de agosto de 1977. Foi nessa constelação de Sagitário, com inúmeras e inúmeras galáxias. No slide 9, aí a anotação original do pesquisador, olha que interessante, né? A sequência de números ali foi detectada por volta das 23h15 da noite. Ali explica a frequência, tudo. Corresponde à famosa linha de 21 centímetros do hidrogênio, vinda da direção da constelação de Sagitário, conforme eu falei para vocês. Fantástico, né? Muito marcante esse caso aí. É bom, não tem como não falar desses assuntos sem não citar o famoso caso do sinal UOL, que o Projeto 7 foi um dos que mais marcou, mas eu vi uma matéria uma vez na TV aberta, foi até no Fantástico, um cientista falando lá que sinais assim eles recebem direto, só que eles não podem ficar revelando isso ainda a público, eles estão simplesmente analisando e coletando esses dados. Agora, vocês imaginem, né, com aqueles telescópios, com esse tipo de processamento que eu mostrei para vocês. Imagine quanto de informação eles não têm, né, que não pode repassar para a gente, que infelizmente, até por causa do governo, né, ou por causa de controles militares, assim, é muita coisa envolvida, né? Nós sabemos como é que funciona essa lei de acobertamento. Então, no slide 10, vou entrar para vocês aí no assunto abduções, sequestros alienígenas. O que seria abduções? No slide 11, vemos aí o termo usado por nós ufólogos, né, para classificar uma área de pesquisa que estuda o sequestro de pessoas por seres extraterrestres. Existem algumas raras exceções em que a pessoa foi convidada a entrar na nave, como o caso de Vilas Boas, ocorrido em Minas Gerais, que também estarei mostrando para vocês aqui na parte 2 desta aula, aqui no vídeo 2, tá ok? Na continuação dessa aula. No slide 12 aí, vemos aí, ó, alguns detalhes a respeito de como seria um processo de abdução. Geralmente as pessoas que são abduzidas estão da casa delas, deitadas, ou já no período de sonolência, quase que em transe para adormecer, né? Quando começam a ouvir um forte zunido no ouvido, um clarão, ficam imóveis sem se mover um músculo sequer e nem conseguir falar. Para elas parece que passaram apenas alguns segundos, mas quando se vai mais a fundo, através de processos de hipnose principalmente, descobre-se que elas passaram por procedimentos médicos, introdução de agulhas,
colhem amostras de pele, cabelo e até mesmo sêmen do homem, no caso das mulheres, o óvulo. Tem vários casos na região da Amazônia, não só na Amazônia, mas na Amazônia tem bastante casos assim, de pessoas que são sequestradas por esses seres e elas voltam grávidas, fazem os exames, tem tudo documentado em exames, depois de 3, 4 meses, elas são sequestradas de novo, ou seja, abduzidas novamente por esses seres, e o feto são retirados sem nenhum tipo de resquício de que esteve grávida, a não ser com os laudos médicos. E a pessoa acha que teve um aborto espontâneo, mas na verdade não teve. Até tem muito casos, é científico isso aí, o famoso gravidez fantasma, feto fantasma, que eu acredito que tem muito a ver sim com a abdução, que é louco, não faz sentido, né? Tudo documentado em documentos, exames, laudos médicos, de repente, do nada, aquela criança some do útero da mulher. Se for estudado mais a fundo, com certeza, muitos desses casos, se não for todos, tem a ver com abdução extraterrestre, tem que ser mais estudado a fundo. Esses casos de abdução extraterrestre, tem que ser muito mais a fundo estudado isso. As etapas da abdução, conforme aí nos slide 13 vocês estão vendo. No slide 14 seriam as etapas. Primeiro, a pessoa na noite da abdução ou dias antes começa a sentir-se vigiada, como se alguém estivesse olhando escondido o tempo todo. Sente-se impacientemente com alto grau de ansiedade. No segundo item, na noite que acontece a abdução, a pessoa sente um forte zumbido no ouvido, o quarto fica cheio de uma luz azulada muito forte e ela tem a impressão de sentir-se uma energia passando em todo o seu corpo. No item 3, a pessoa fica imóvel, não consegue mover nenhum músculo do corpo. Quando há presença de outra pessoa no quarto, a mesma encontra-se desligada, entre aspas, né? Porque aquela pessoa não tem reação nenhuma com a pessoa que está junto. Por mais que tente gritar, mexer nela, a pessoa não apresenta reflexo algum. No item 4, o abduzido, em alguns casos, chega a ver um ser vestido algo assim como uma capa, um olhar penetrante e usa algo parecido com máscara de mergulho em alguns casos. Sente-se como se todas suas lembranças fossem lidas na mente. Depois de uns 20 segundos, a luz some e o abduzido assustado volta aos movimentos, mas não se recorda de detalhes. Apenas depois da regressão ou da hipnose, recorda-se dos detalhes do que aconteceu. Para vocês verem como é muito marcante, né, para as pessoas que passam por esses processos de abdução, como isso mexe, né, com as pessoas. E aí eu citei uns tipos de seres que assemelham-se muito aos Greys, que eu vou falar para vocês quem são os Greys, esse tipo de seres, e algumas classificações de seres para vocês na sequência. Conforme aqui no slide 15, que vamos entrar na classificação dos extraterrestres. Slide 16 seria a classificação dos tipos de seres presentes nas abduções. Olha para vocês verem. Aí Eric Zurkin, em seu livro, né, As Aparições de Humanoides, baseando em estudos que ele fez, né, no ano de 73, ele classificou em grupos, em 8 grupos, conforme vocês estão vendo aí, ó. 16% cuja morfologia é idêntica à humana, 34% seres de pequenas estaturas, 5% seres com abundância de pelos, 3% seres masculinos com longos cabelos, 29% seres com capacetes ou escafandros. Está vendo como tem vários tipos de seres, né? 1%, isso são bem raros, são os ciclopes, são aqueles seres com um olho no meio da testa. 6% no grupo 7, seres sem forma definida, como se fossem seres de luz ou algo assim, sabe? Difícil até de explicar. E 7%, conforme o grupo 8, reúne as formas não antropóides, geométricas, amorfos, etc. Foge totalmente do padrão do que a gente está acostumado como ser, né? Como vida, né? No slide 17, Clauder Covo e Paola Luxerini também realizaram a classificação da tipologia humanoide no site INPO. Clauder Covo foi um dos maiores ufólogos do país, para quem não sabe, quem não conhece, tem no canal aí, vou mandar para vocês também, para vocês estarem vendo uma entrevista que eu publiquei até recentemente em meu canal,
onde eu coloco uma entrevista inédita do ufólogo Clauder Corvo, que me ajudou muito nas minhas pesquisas para ser quem eu sou hoje. Agradeço muito a pessoa dele. E ali ele fez uma classificação desses tipos de seres. E no áudio que eu mando para vocês junto com esse curso também, ele fala um pouco da ufologia em si, do futuro da ufologia. Isso é uma entrevista de 2007 e podem ver aí para vocês verem como se mantém atualizada essa entrevista. Olha os tipos de seres: alfa, beta, gama, delta, ômega e sigma, conforme vocês estão vendo aí no slide 17. Olha a diferença de um para outro. O tipo alfa, os mais conhecidos como os greys, ou cinzas, né, como alguns chamam, são seres de pequena estatura, variando de 1 metro a 1,40 m de altura no máximo, os quais normalmente fazem abduções de seres humanos. Eles têm a cabeça grande, desproporcional ao corpo. Normalmente não tem nenhum pelo no corpo. Os olhos, de um modo geral, são grandes e negros, sem pupilas aparentes. Aparecem em 67% dos casos. Olha, 67% dos casos, hein? No tipo beta, são seres relativamente parecidos com seres humanos. A altura deles varia entre 1,60 a 2 metros de altura. Em outras palavras, se colocarem terno e gravata, irão passar despercebidos no meio da multidão. Aparecem em torno de 19% dos casos. Aí entrariam raças como os pleiadianos, por exemplo, que isso vocês vão aprender nos módulos seguintes. Quem continuar o curso, tem certeza que você está assistindo vai continuar, que vem muito conhecimento ainda pela frente, hein? No tipo gama, são seres gigantescos, com altura acima de 2 metros, chegando em alguns casos até 4 metros. Aparecem em 8% dos casos. Os tipo delta normalmente são descritos como sendo seres peludos, animais ou simplesmente robôs. Aparecem em 3% dos casos. O tipo ômega são seres não físicos, normalmente seres descritos como energéticos, e aparecem em 2% dos casos, que são os seres de luz, que alguns chamam, né? E o tipo sigma, em poucos casos de ocorrência de avistamento de seres, tem sido relacionado pequenos seres com aproximadamente 15 centímetros de altura, os quais podem ter sido confundidos com animais. Aparece em apenas 1% dos casos. Na realidade, essa porcentagem é bem menor que 1%, e aqui foi simplesmente arredondada para o número inteiro. Excelente essa pesquisa, né? Do Clauder Corvo e da Paula. Excelente, sensacional essa pesquisa, essa análise. Ó, perfeito mesmo para a gente entender quais são os tipos de seres, né, envolvidos no processo de abdução extraterrestre. No slide 19, como eu falei para vocês, vou entrar um pouco mais nos greys, que são os seres mais vistos nas abduções. Vale a pena a gente fazer um detalhamento nele, mas repito, mais adiante também em outros módulos estaremos falando de raças extraterrestres, então façam os outros módulos, tá bom? Conto com você, muito conhecimento sempre, conhecimento nunca é demais. A característica dos greys: os líderes têm aproximadamente entre 1,30 e 1,40, ou seja, são mais altos que os que a gente chama de trabalhadores, que têm entre 1,10 e 1,20 de altura. A coloração da pele deles está entre o cinza claro e o cinza escuro, e não aparenta ser porosa. A cabeça é grande, apresenta inversão perpendicular no plano vertical, ou seja, ela tem o queixo bem fino e a cabeça mais redonda na parte de cima, né? Como se fosse uma pera invertida, para ficar fácil de vocês entenderem, isso aqui mais fina. Os olhos são grandes e oblíquos, inclinados para cima em direção ao crânio. Os olhos são uma característica bem marcante dos seres greys. Os braços, pernas e pescoço são finos, não aparentam ter genitália visível nos que parecem ser machos, e as fêmeas raramente aparecem. Interessante, né? Muito interessante a característica dos greys, né? Tem mais informação no slide 20, que é uma teoria sobre a criação dos três, que seria uma teoria sobre a criação dos greys. Que seriam os greys? 3 hipóteses. A primeira, que não são os verdadeiros ETs. Podem ser seres criados em laboratório para que consigam sobreviver a longas viagens espaciais, que faz muito sentido isso aí também. São programados para catalogarem planetas habitáveis, para que futuramente os verdadeiros ETs venham visitar. A segunda teoria sobre os greys é que eles podem ter evoluído tanto cientificamente e tecnologicamente que deixaram de usar o sexo para a reprodução.
e sim a clonagem. Ou seja, isso explicaria o interesse deles pelo nosso DNA, coleta de sangue, material genético, como eu falei para vocês, que eles usam para poderem corrigir erros em seu DNA, criando seres híbridos, que também muitas dessas mulheres que eu citei para vocês já nesse vídeo, nessa aula, que elas têm o feto retirado, algumas voltam até anos depois, chegam a ver crianças, seres híbridos, bebês híbridos, crianças com aparência metade humana, metade extraterrestre. Pra vocês verem como é algo muito que tem que ser muito pesquisado a fundo, esses casos de abdução, muito, muito a fundo mesmo, tem que ser mais levado mais a sério pelas nossas autoridades. E a terceira teoria sobre os Greys, que seriam seres de luz, que realmente se importam com a gente, querendo impedir nossa autodestruição. Essas são as 3 hipóteses nas teorias dos Greys. Nesse vídeo dessa aula, na primeira parte, eu quis falar isso para vocês. O que seria a abdução em si, os tipos de seres que tem, características principalmente dos Greys, que são os mais visíveis. Nesse específico eu quis focar bastante nos Greys. Mas olha para vocês verem, né? A abdução é algo que realmente marca a humanidade, deixa traços nela, e a gente ainda não sabe com que estamos lidando, qual é a real intenção desses seres extraterrestres. Qual a real intenção especificamente dos Greys? Seriam seres benéficos? Seriam seres hostis? Não sabemos ainda, tudo ainda é especulação. Mas uma coisa é certa, né? Que se quisessem destruir o planeta, se o propósito fosse uma invasão, não ia esperar uma civilização alcançar um grau de evolução grande, né? Já teriam feito isso antes, não faz sentido nenhum, né? Então, algum interesse esses seres têm na humanidade. Qual será que seria? Aí continuam as nossas pesquisas na área da ufologia, estudando mais a fundo as abduções extraterrestres. Agradeço você que assistiu a primeira aula do curso de ufologia, a primeira parte do curso de ufologia, aula 4, tema abduções, do nível 1, módulo 1. Fica com vocês aí a reflexão, responder as perguntas que eu vou mandar junto com esse vídeo, e daí mandarei a segunda parte para que vocês possam aí conhecer os casos famosos envolvendo abdução extraterrestre, vários casos famosos não só do Brasil, mas também do mundo, casos marcantes e até mesmo na antiguidade, na época da Bíblia. Sabia que teve pessoas que foram abduzidas na época de Cristo, na época da Bíblia? Sim, tem sim, vocês vão saber isso através do nosso vídeo da segunda parte da aula 4 do tema abdução, nível 1, módulo 1, com o ufólogo Renato Mota. Muito obrigado mesmo, bons estudos e até a parte 2 da aula abdução.